quais são as alterações que podem ser observadas na traqueia. Na traqueia, pode ser observado deslocamentos, ou seja, a traqueia ela vai estar deslocada da sua anatomia normal. Podem ter, que é o mais comum, o colapso da traqueia, que nós vamos falar sobre ele, hipoplasias, neoplasias. Além disso, podem ocorrer as rupturas de traqueia, que é comum em animais que sofreram algum tipo de trauma, por exemplo, as obstruções e as calcificações. Dessas alterações, o que a gente mais observa na rotina clínica veterinária é o colapso traqueal. E esse colapso traqueal, ele pode ser tanto classificado como congênito ou como adquirido. E ele ocorre quando esses anéis traqueais, eles têm uma alteração em que vai se observar uma frouxidão, principalmente da membrana traqueal. Então, os anéis traqueais, eles vão ter uma alteração, eles vão ter uma degeneração que vai ter como consequência o colapso, né, e a diminuição do lúmen dessa estrutura. O mais comum de acontecer é essa alteração acometer animais de pequeno porte. Então, as raças como Poodle e Yorkshire, que são raças de porte menor, essas raças são as raças que a gente consegue observar esse tipo de alteração. Nesses animais, o que se é observado na clínica é uma tosse muito alta, que acontece principalmente quando esses animais estão agitados. Então, quando o tutor chega em casa, quando esse animal vai correr, né, por algum motivo, então, nesses casos, geralmente acontece essa tosse muito alta, que é o sinal característico dessa doença. Vamos ver agora quais são os achados radiográficos que podem indicar um colapso traqueal nesses animais. Quais são os parâmetros que podem ser observados que indicam a diminuição do lúmen da traqueia, ou seja, o colapso traqueal? Então, a gente pode comparar a traqueia desse animal com o tamanho da terceira costela desse animal. Ou seja, a traqueia ela tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que a região da costela desse animal. Então, a gente mede aqui, né? E a traqueia, ó, ela tem que ser aí pelo menos 3 vezes maior. Lembrando que na região mais cranial, que é a região cervical, a traqueia cervical ela é menor do que a laringe, tá? Então, ela já tem esse parâmetro de ser um pouco menor do que a laringe. Outra avaliação que pode ser realizada para mensurar a traqueia desses animais é a comparação da entrada do tórax com a traqueia. Como que é feita essa mensuração? Então, nós vamos pegar da T1, da primeira vértebra torácica, até a região de manúbrio. Então, a gente vai medir essa distância. Depois, a gente vai medir o lúmen da traqueia. Então, tá aqui, ó, lúmen da traqueia, tá? Então, essas duas mensurações, elas vão ser divididas uma pela outra. Ou seja, eu vou pegar a mensuração do lúmen da traqueia e dividir por essa mensuração da entrada do tórax. Esse valor, ele tem que ser, nos animais considerados normais, maior que 0,20. Só que,
Foi observado que nas raças braquicefálicas esse valor é um pouco diferente. Nessas raças, o normal é que esse valor seja acima de 0,16 e ainda fizeram uma mensuração somente para os bulldogs. Os bulldogs normalmente têm essa traqueia, né, mensuração da traqueia sobre a mensuração da entrada do tórax, eles têm que ser acima de 0,10. Então, ó, como a gente pode observar aqui, mensuração da traqueia, mensuração da entrada do tórax. Vou dividir a traqueia em relação à entrada do tórax e esse valor tem que dar aproximadamente esses aqui. Em felinos, nós também temos essa mensuração. Então, nos felinos, esse valor tem que ser acima de 0,18. Então, mais um parâmetro para se avaliar se a traqueia tem ou não diminuição anormal do seu lúmen. Aqui a gente consegue perceber essa diminuição, né? Então, é considerado um colapso traqueal quando se tem aí até mais que 75% de diminuição desse lúmen, como a gente pode observar nessa imagem. Então, aqui nem precisa fazer mensuração, né? A gente já consegue perceber um grande colapso de traqueia nesse animal, tá? Da mesma forma, ó, aqui a gente também consegue observar a diminuição traqueal nesse animal, indicando, né, sugerindo um colapso traqueal. Outra alteração que pode ser observada nesses animais é a hipoplasia traqueal. Nesses animais, a gente vai ter uma redução generalizada da traqueia. Então, o animal, ó, quando a gente faz a radiografia desse animal, a gente já percebe uma diminuição total desse lúmen. Então, nesses animais, pode acontecer, por exemplo, uma membrana dorsal ausente ou ela muito curta. Então, isso faz, né, com que tenha a diminuição ali do lúmen, ou, né, uma sobreposição dessas cartilagens. Então, a hipoplasia, né, como a gente pode observar aqui, é essa diminuição, redução generalizada de toda a traqueia. Outro exemplo, né, então a gente percebe, ó, aqui está a traqueia. Então, a gente percebe que toda ela é diminuída, indicando aí uma possível hipoplasia de traqueia. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.